Quando eu comecei a dar aula para criança, na verdade, quando eu comecei a dar aula para criança, eu realmente não tinha feito assim, nenhuma especialização, nenhum curso para poder dar aula para criança. E aí eu comecei a dar aula para criança e foi lá onde eu percebi que aquele método que eu tinha aprendido e que eu poderia, e que no início eu falava que eu reproduzia para vocês e tal, que era passar uma técnica e fazer a repetição daquela técnica, depois o específico e depois o rola, né? A luta em si. Aquilo ali é muito limitado e realmente não tem como você ensinar para criança desse jeito, principalmente para os mais novos. Então eu fui procurar, né, fazer os cursos. Aí saí correndo atrás para fazer. Fiz um curso com o Leão Teixeira, que é o Zé Beleza, que até era o vice-presidente da IBJJF. E lá eu pude ver, porque ele é um especialista em criança, né? Ele tem uma escola de jiu-jitsu, que é a Escola Leão Teixeira, e ele é um especialista em aula de criança. E ali eu pude ter contato. Eu já tinha noção que a pedagogia era outra, já tinha percebido que era outra coisa, eu já estava caminhando dentro da escola também, dentro da minha academia, da minha escola, um jeito diferente, mais lúdico de dar aula, mas ali eu pude ter contato realmente com a especialidade, né? E dividir as turmas de 3 a 6 anos, de 7 a 9 anos, de 10 a 12 anos, para você poder realmente formatar uma escola. Por isso que a gente fez lá no outro vídeo falando dessa diferença. Uma academia, eu estou formando profissionais de luta, gente que quer ser lutador. Numa escola, eu tenho que ter as turmas de todas as idades, desde a criança, do mais novinho, que normalmente hoje a gente já pega na nossa escola com 3 anos, e até o adulto, entendeu? Sem limite de idade. Então a gente procurou ter uma metodologia para todas essas pessoas. E é diferente, sim, a metodologia para criança. Então, na hora que você vai para a criança ela não tem tanta facilidade com comando de voz, igual o adulto faz. O adulto já vem em busca do conhecimento. A criança ela vem buscando algo mais além do conhecimento. O conhecimento ela aprende, ela como é que fala? A pedagogia vai ensinar, mas ela não vem buscar o conhecimento. O pai que vem expor o filho a uma experiência que vai educá-lo. A criança mesmo não vem com essa busca do ponto. Pelo entretenimento. Ela vem exatamente pelo entretenimento, pela socialização, porque os amiguinhos dela estão ali, porque ela precisa encontrar com os amiguinhos dela. Então ela vem com uma ideia também de se divertir. Então, quanto mais jovem, quanto mais nova a criança seja, por exemplo, nas turmas de 3 a 6 anos, é uma aula bem lúdica, uma aula mais curta, entre 30 e 45 minutos, onde você consegue entreter com jogos e com dinâmicas de grupo os movimentos que ele vai precisar na hora que ele realmente for para fazer a luta. Por isso que a criança, ela é uma esponjinha, né? Então ela aprende o movimento com facilidade. Ela não memoriza, mas o movimento fica numa memória medular nela mais fácil. Então, se você cria dinâmicas onde um rolamento passa a ser uma coisa normal, ela faz o rolamento e se você pedir para ela explicar como é que ela faz o rolamento, ela não vai saber te dizer, ela simplesmente faz o rolamento. A fuga de quadril. Então, você tem diversas dinâmicas que você vai fazendo para você ensinar para as crianças os movimentos básicos. Na pedagogia do adulto, eu já chego e explico para ele por que ele está fazendo aquele movimento. Olha, esse movimento é para solucionar esse problema. Se você precisa sair de uma montada, você vai precisar saber a barrigada e a fuga de quadril. Numa criança de 6 anos, eu faço uma dinâmica de brincadeira com eles, para eles fazerem fuga de quadril. Eu faço corridinha de fuga de quadril sentado. Aí eles acham que estão dirigindo um carro de ré e vai fazendo as brincadeiras. Então, a gente precisa criar um mundo lúdico deles. Entendeu? Quando eles vão chegando nessa fase mais de adolescente, aí já vai igualando um pouco mais. Fazendo a transição. A transição, entendeu? Para mim, na minha visão, assim, até os 12 anos, você ainda tem uma pedagogia mais, vamos dizer assim, infantil, né? Infanto-juvenil, mas de 12 anos para cima, eles praticamente já conseguem aderir a uma didática.
Tem alguns pais mesmo de aluno mesmo, nosso aqui, que já coloca eles já nessa idade, com 12 anos, 13 anos, já até no treino de adulto, junto com ele, junto com o pai. Porque ele já consegue fazer as aulas, já consegue fazer um roller, já aceita o comando de voz com facilidade, ele já conhece as formalidades do tatame, ele já entende bem. Por isso que essa ideia de fazer uma escola, você precisa pensar na pedagogia. Então, você não pode simplesmente, eu percebi isso claramente na minha experiência, eu não posso simplesmente, eu quero dar aula para criança. Não, a aula para criança é a aula mais difícil. Se o cara souber dar aula para criança, ele dá aula para qualquer pessoa. Entendeu? Porque ele precisa criar, ele precisa ser muito criativo. Porque a criança ela não entretém facilmente, ela não para escutar você ensinando uma técnica. Entendeu? Você precisa dar uma dinâmica para ele, onde ele vá aprendendo isso dentro da dinâmica. Aí no dia a dia dele aquilo vai florindo. Por exemplo, se você ensina ele a cair de costas, e aquilo fica uma coisa natural na academia, se ele cair na rua, ele já cai se defendendo. Se ele for cair de frente, como ele cai aqui toda hora brincando, como se fosse uma brincadeira, ele cai e não bate o rosto no chão, não bate a cabeça no chão. Então você faz aquilo ficar automático nele, mas dentro de uma outra perspectiva. Já o adulto não, né? O adulto já chega sabendo por que ele está fazendo aquilo ali. Por isso que é importante, para quem quer dar aula para criança, para a escola que tem criança, para os pais que querem colocar os filhos, perceber se há uma pedagogia diferente. Se a aula é praticamente a mesma, que a pessoa reproduz no adulto, ou se ele faz as dinâmicas da pedagogia da criança, entendeu? Isso é bom você observar, entendeu? Na nossa escola a gente faz bastante isso. Entendeu? Principalmente nas crianças de 3 a 6 anos. É muita dinâmica. E muita dinâmica de grupo. Entendeu? Depois eles vão conseguindo já fazer as técnicas. E a gente começa sempre pela defesa pessoal. É mais fácil a criança entender o jiu-jitsu através da defesa pessoal. Defender um tapa, saber dar uma barrigada para sair de uma montada. Coisas bem simples, bem básicas de defesa pessoal. E aquilo vai criando uma base, um fundamento, para na hora que ela vai para o jiu-jitsu esportivo, o jiu-jitsu dela já está bem apurado, entendeu? E é interessante você ver a evolução de um atleta que começou criança. Quais seriam esses benefícios? Ele é o que eu estou falando. Uma das coisas que você apura quando você chega na faixa preta, nós até fizemos esse vídeo, é o feeling. Você não aprende mais posição. Você começa a apurar os seus sentidos para você poder ficar cada vez mais apurado nisso. Agora você imagina como que é a sensibilidade de uma criança que começou com 3 anos de idade. Isso vem muito mais natural e antecipadamente do que chega exatamente, e chega nessa fase de adolescência, que ele ainda não chegou no auge do físico dele. Eu digo que a criança é como se fosse um super-herói que está começando a descobrir seus poderes, né? Eu faço essa analogia, até falo com os pais, eles estão ganhando poder. Entendeu? Quando o Peter Parker foi picado pela aranha e começou a descobrir os poderes, é como se fosse aquilo ali. Vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais rápido, cada vez mais veloz. Não é como o cara que chega nos 30 anos, que ele estabilizou o máximo que ele pode chegar de velocidade, tudo, o físico dele já está praticamente estabilizado no auge que pode chegar. Ele com 13 anos, ele ainda tem muito para evoluir. Então, se o menino começa com 3 anos, ele está com 13 anos, tem 10 anos que ele está fazendo jiu-jitsu. 10 anos de jiu-jitsu é o tempo que uma pessoa precisa, normalmente, para sair de um adulto da branca para preta. Então, você imagina, com 13 anos, ele tem a experiência física de um adulto que teria 10 anos que está treinando. Agora, você imagina na hora que... Ele não vai ter esse nível, né? Mas ele não tem esse nível, mas aprimoramento técnico dele. Ele tem uma sensibilidade. Aí você vai ver ele fazendo coisas, é normal isso quando chega. Você, por exemplo, o menino que chega aí na fase dos 15 anos para 16, que é quando você pode dar faixa azul, né?
no ano que ele faz 16 anos. Então, pode ser que um menino com 15 anos pegue faixa azul. Você vai ver ele fazendo coisas que, se você pedir para ele ensinar aquilo que ele fez, ele não vai saber te explicar como que ele fez aquilo. Porque ele vai ter percebido, a capacidade de improvisação de quem começou muito novo é muito maior. E como ele chega com isso, aos 18 anos de idade, ele chega no nível de ser um faixa preta, duro, como um faixa preta, ele tem uma sensibilidade, o tempo para apurar essa sensibilidade muito grande e ainda elevando o nível físico. Então é muito interessante você ver isso. O que eu estou vendo da minha geração para essa geração é que quando eu comecei no jiu-jitsu há 30 anos atrás, não tinha esse tanto de criança treinando. A maioria dos professores não davam aula para as crianças. Isso começou posteriormente, na verdade sempre foi uma academia de lutadores, para formar lutadores. E depois as crianças começaram a entrar. Então hoje você tem geração aí que está vindo aí agora, igual Mica Galvão, igual Diogo Reis, Fabrício Andrei. Isso, que são garotos que começaram muito novinhos. Entendeu? Eu tive a experiência lá na Gracie Barra BH de treinar com o Felipe Simão, que é o cranivato, e ele começou muito cedo. Então você já via na faixa azul que o nível dele não era de faixa azul. Ele estava na faixa azul, mas o nível de faixa azul dele era muito maior. Por quê? Porque ele começou nessa idade, muito novinho. E aí fica um jiu-jitsu muito, muito vivo, muito aflorado. Por isso que coloquem os seus filhos no esporte que ele escolher o mais cedo. Logo no começo, você vai expondo seu filho a diversas atividades físicas, entendeu? Uma das atividades físicas, não é porque eu sou professor de jiu-jitsu. O Kelly Slater, que é um dos campeões, surfista, quer dizer, ele deveria chegar e falar, a primeira coisa que você faz com seu filho é botar seu filho para nadar. E ele falou, meu filho, a primeira coisa que ele fez foi jiu-jitsu, e eu incentivo as pessoas a primeira atividade botar no jiu-jitsu. Ele é faixa preta de jiu-jitsu. Por quê? Porque para ele, quase mais de 90% da vida dele é em terra, não é na água. E ó, que ele é um surfista. Agora você imagina uma pessoa comum, ela passa muito mais tempo tendo que se equilibrar num solo do que nadando. E eu não estou querendo negligenciar que as crianças têm que aprender a nadar, não. Mas ela tem que aprender a cair no chão. Ela tem que aprender a cair para trás. Ela tem que aprender a cair para frente. Ela tem que aprender a não se arrebentar no chão se cair de bicicleta. Se estiver fazendo qualquer outra coisa. Então, o jiu-jitsu, o judô, o grappling principalmente, que são essas lutas que trabalham com equilíbrio e posicionamento do corpo, entendeu? Isso é muito importante. Você vai estar dando um presente para o seu filho, fazendo isso por ele, expondo ele a uma atividade que vai dar a ele valências físicas e uma consciência corporal que vai ajudar ele para o resto da vida dele. Para o resto da vida dele, entendeu? Então, eu não é porque eu estou falando de novo, não é porque eu estou puxando a sardinha para o jiu-jitsu, não, mas já puxando. O jiu-jitsu é, na minha visão, a melhor atividade para você inserir na pedagogia para criança. A melhor atividade. Porque ela te dá disciplina, ela socializa, entendeu? As crianças, ela pode ter, às vezes, algum espectro de autismo ou dificuldade de relacionamento, e isso ajuda demais, porque ela vai pegar outra criança, ela vai lutar contra a criança. Ela vai perceber que a autoconfiança dela, ela vai perceber que o adversário não é inimigo. Ela vai perceber que ela ganhando ou perdendo, todo mundo vai continuar gostando dela do mesmo jeito. Isso te dá uma autoconfiança muito grande, entendeu? Você ir num torneio às vezes, ou fazer uma luta dentro da sua escola, e você perder a sua luta e seu pai te abraçar do mesmo jeito, seus professores te abraçarem do mesmo jeito. Isso é transformador. Ele vai perceber que é normal você ter algumas frustrações, mas que todo mundo vai estar lá para suportar aquilo ali junto com você. Ninguém está sozinho nessa caminhada. E para a criança é muito importante o grupo.
Entendeu? A gente lembra, eu lembro quando você é adolescente, você quer fazer parte do grupo, você quer ter pertencer, e isso para a criança é muito importante, e o jiu-jitsu cria isso neles, entendeu? Então eu estou aqui falando assim, eu sou até entusiasta disso, entendeu? Porque vai facilitar a vida dos pais, vai facilitar demais a vida das crianças também, e o desenvolvimento delas também, entendeu?